Olá, seja bem-vindo ao PRcast. Eu me chamo Bruno. Eu sou Nicole. Estamos aqui com dois convidados especiais. Vai tratar de um assunto importantíssimo: sucesso do cliente. Temos aqui Rafael Meirelles. Isso mesmo, prazer estar aqui com vocês. Muito bem-vindo, Rafael. Igor. Isso aí. Novato, Igor? Não. Igor, CEO da Potencialize e também... Qual é a outra empresa aí? Da SEC. SEC. Soluções em experiência do cliente. Legal, bacana. Vamos conhecer um pouquinho mais do nosso amigo Rafael. Igor já esteve aqui, já deu seu cartão de visita e vamos trazer agora conteúdo voltado para o sucesso do cliente. Rafael, o que é sucesso do cliente? Como você chegou nesse setor, nessa função? Conta um pouquinho da tua história e como se junta à SEC. Pronto, perfeito. Me chamo Rafael Meirelles. A minha história, assim como a do Igor, se confunde com a da Potencialize, né, de episódios anteriores aí que vocês devem ter assistido. Caso não, voltem lá para assistir, tá? A minha história se confunde também. Eu entrei, né? A empresa ainda se chamava Eleve Consultoria, né? A hoje Potencialize Resultados. Então, a gente começou ali por volta de 2021, né? Quando eu entrei, no caso, a empresa já existia. Entrei, acho que a empresa não estava, se eu não me engano, nem com um ano, né? Posteriormente mudou para Potencialize. E ali dentro ainda daquela empresa, a gente começou, né, a prestar consultoria nessa área, né? Então, até mesmo pela vivência do Igor, né, que trabalhou como suporte ali da Domínio. Então, ele tinha essa vivência neste modelo de atendimento, né? Então, entender o que é que as empresas precisam analisar em relação ao seu suporte, ao seu atendimento, e até porque o tema, né, sucesso do cliente, eu não vou citar nem ele em inglês, porque é algo que as pessoas ainda não conhecem, mas é uma filosofia que não surge nem mesmo aqui, né? Então, quando a gente trouxe por volta de 2020 e 2021, o tema era novo no Brasil, né? Quando se começou a falar disso, foi por volta ali de 2017, com eventos, né, a nível nacional, mas até hoje, 2024, pasmem, né? Mas muitas empresas ainda não entendem o que é, né? Quando a gente vai para eventos e cita o termo, principalmente o termo original, né, do CS, do sucesso do cliente, as pessoas perguntam, o que diabo é isso? Agora eu fiquei curioso, cara. A quinta série continua ativa, né? O que é CS? Pronto, o CS, né, o sucesso do cliente, eu sempre vou trazer aqui para a nossa realidade, nível Brasil. Ele surge, obviamente, com as empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, né, com a visão, né, passou dos anos 2000 ali, as empresas que surgem, né, hoje chamaríamos de startups, mas essas empresas surgem exatamente com essa visão, né? Então, elas, com essa necessidade de manter os seus novos clientes na sua base, vamos pegar famosas empresas hoje em dia, né, Netflix e Spotify, por exemplo. Então, cada novo cliente que elas adquirem, elas precisam manter. Então, era assim que as empresas ali do Vale do Silício, né, e as suas concorrentes precisavam manter. Então, até mesmo para uma empresa se manter, né, na bolsa ali, ter as suas ações vendidas, os acionistas, os investidores sempre olhavam para isso, né? Então, a empresa ela tem a possibilidade de conseguir novos clientes e manter esses clientes. Então, é daí que surge essa filosofia e que nós aqui, né, começamos implantando lá no início em escritórios de contabilidade. Isso, e começando, fazendo um adendo ao que Rafael falou, empresas de software, eles têm vários modelos, né? Antigamente, existia um modelo que, devido a toda a infraestrutura que não existia antes, né? Que eram, os sistemas, eles eram instaláveis, né? Eles eram programados em banco de dados, né? Esses bancos de dados, eles eram comprados pelos clientes e a propriedade desse banco de dados é do cliente. Então, o que acontece? Quando um sistema ele vendia aquela solução, o cliente ele pagava pela solução. Ou seja, eu compro aqui, era muito caro, eu compro aqui aquele banco de dados com o sistema programado dentro desse banco de dados. Então, ele comprava e pagava o quê? As atualizações, ele pagava as manutenções. Com a vinda do SaaS, né, que é Software como Serviço, né, SaaS, esses sistemas, eles começaram a ser programados em nuvem, que são servidores
não estão nos céus, tá? Eles estão em algum lugar. Eles estão em algum lugar. Sendo que você, pela internet, pelo avanço da internet, pela tecnologia, você consegue acessar através de um navegador. E aí, essas empresas, eles começaram a comercializar os seus sistemas através de uma assinatura. E essa assinatura, ela se torna mais acessível o programa, sendo que, ao mesmo tempo que torna ela mais acessível, ele também torna um risco bem maior dos clientes cancelarem. Então, por exemplo, hoje, se você tem um smartphone, você tem um iFood, por exemplo. Você tem um Uber. Para você deixar de ser cliente do iFood e do Uber, é só você clicar em desinstalar. Torna muito fácil você deixar de ser cliente de uma empresa dessa, que fornece um serviço. E aí surgiu o sucesso do cliente, né? Que é CS, na verdade é em inglês, né? Customer Success. Tem muita gente que fala de outra forma, mas... Enfim, minha dicção também ajudou muito aqui, mas... Ainda bem que você falou, que se fosse esperar por mim... Mas a gente fala sucesso do cliente, né? E quando a gente fala CS, aí o pessoal pensa logo que é Counter-Strike, né? Não é Counter-Strike não, né, galera? Tecnologia, mas game... CS, é sucesso do cliente, beleza. Sucesso do cliente. E aí veio o sucesso do cliente justamente por quê? Porque os caras perceberam, amigo, é melhor manter um cliente aqui na minha carteira do que sair atrás de novos clientes. Então sai mais barato para essas empresas de software. Eu conversando com um amigo, né? Disse, não, faça o sucesso do cliente. Aí ele disse, você está agora no ramo de produção artística, os caras vão ser famosos e tal. Eu disse, não é nada disso. E assim, como o Meirelles falou, né? É algo que ainda é embrionário. Tipo, 2017 aqui no Brasil, né? E aí se a gente tá falando dos anos 2000, no ano 2000 a internet ainda estava engateando. Então, foi algo das empresas de tecnologia pensando no quê? Na retenção dos seus clientes, né? Então, assim, o sucesso do cliente não é só para empresas de tecnologia. Não, tá? Isso é até algo que passa muito pela mente das pessoas, né? E até quando a gente traz a nível Brasil, quando a gente vai falar com contadores ali e com outros segmentos também, pensam logo isso, né? Ah, não, mas na empresa de tecnologia, a jornada do cliente, né, deve ser assim. Mas o termo em si, né, a filosofia, a estratégia, ela se molda ao contexto de cada segmento, obviamente. Mas sempre trabalhando essa ideia, né, de sucesso do cliente ser a pauta principal. E aí é interessante vocês pontuarem sobre isso, porque lá em 2021, quando a gente começou a falar sobre essa parte de trazer o sucesso do cliente dentro da implantação do projeto da consultoria, eu lembro claramente, assim, que um dos primeiros livros que a gente começou a ler e até indicava no projeto era aquele do modo Disney, né? De ser feliz. O jeito Disney de cantar Isso. Por quê? A Disney, ela conta muito bem essa história da parte do sucesso do cliente. Ela encanta o cliente. A galera diz assim, meu sonho é ir pra Disney. Mas por ser a Disney um parque de diversões, não, pelo que ela proporciona ao seu cliente ali. Então, isso também traz a ideia de que o sucesso do cliente não é só para tecnologia. Você pega um parque que tem mais de 100 anos de história, que continua encantando novos clientes todos os dias há muitas décadas, e não é tecnologia. Nicole respondeu uma pergunta agora interessante que eu ia fazer. Você adivinhou meu pensamento. Eu ia perguntar, o sucesso de cliente é só para empresas que têm recorrência? Mas pelo visto não, né? Tem outra. Quando eu trabalhei na Domínio, em 2013, eu trabalhava como pós-venda. Não era nem esse nome sucesso do cliente. Muitas empresas no Brasil ainda têm esse nome, né? Como pós-venda. Outras atrelaram a mesma função, colocaram junto. Mas assim, a minha jornada era evitar o cancelamento, como o Igor já citou em outras conversas que a gente já teve, né? O pós-venda é de maneira mais proativa, né? Geralmente a gente tem um gerente numa loja, quando tá ali no supermercado e tal, gerente do mês, aquele restaurante ali famoso que tem um quadrozinho, a pessoa lá. A gente sabe que é aquela pessoa que a gente vai procurar para reclamar, né? Quando deu alguma coisa errada, né? Mas a missão do sucesso do cliente seria o quê? Antecipar esse problema? Antecipar a reclamação? Isso, exatamente. Às vezes é só uma outra nomenclatura, né? Como eu costumo dizer aos clientes, quando a gente vai iniciar um projeto, sempre digo, né? Se a tua empresa tem o diferencial de ter a recorrência como uma forma, né, de prestar um serviço ou vender um produto, tu nunca tem um pós-venda. Todo dia é um pré-venda. Porque se tu perde a confiança ali,
daquele cliente que tu acabou de conquistar, é até algo que a gente trabalha nas empresas que a gente presta consultoria, que é o que nós chamamos, né, um outro termo em inglês, né, então a filosofia anda ali fora do país, né, que é o onboarding. Então é um momento inicial, né, é um momento de ambientação, de entrada do teu novo cliente. Mas, Rafael, é somente para empresas que fazem recorrência? Não. O sucesso do cliente, se a gente parar para pensar somente na frase, a gente já vai entender a filosofia em si. Então, toda e qualquer empresa que, possuindo um produto ou serviço, entrega aquilo, exatamente aquilo, e às vezes além, né? Aí a gente já entra até numa outra área, que é o CX, que é a experiência do cliente. Eu entrego aquilo que aquela empresa ou pessoa contratou, né? Então, ela teve sucesso com o meu produto ou solução. Então, é isso que a gente foca, né? E muitas das vezes, dentro de uma empresa, o empresário, seus colaboradores, eles se metem em meio a uma rotina, né? Que eles não conseguem analisar o sucesso de quem é, de fato, o patrão deles, né? Que é o cliente. Então, existe até uma frase, né? Se tem alguém que tem o poder de fechar uma empresa, não é o seu CEO, não é o seu diretor. É o cliente dessa empresa. Então, se tu não olha para esse que é o teu principal ativo, tu não tem, né, essa frase simples, porém poderosa, sucesso do cliente, como uma estratégia central. Tu trouxe duas provocações interessantíssimas que eu não queria deixar de registrar, né? O pós-venda se tornou pré-venda, porque eu estou me antecipando para que o cliente, próximo mês, ele pague novamente, ele continue novamente. Como o Igor falou, né? A Netflix tem a recorrência, a assinatura. A qualquer momento eu posso cancelar. Eu não quero mais. Então, se eu só estou trabalhando depois, aí o cara já cancelou o trabalho para trazer de volta a base, o trabalho que o vendedor teve foi todo por água Só abaixo, que né? Tem que esse começar é do o zero. ponto para recorrência. E aí, quando você fez aquela pergunta um pouquinho atrás de o sucesso do cliente é apenas para empresas de tecnologias, não. Vão ter negócios como, por exemplo, a Disney, que não necessariamente o mesmo cliente vai lá 2, 3, 4 vezes todo mês. Vai ter gente que vai fazer isso? Vai. Óbvio que vai. Mas vai ter o que vai multiplicar aquilo ali. Exato, que é o poder da indicação. Então, se você tem um CS, um CX, uma experiência do usuário ali, uma experiência do cliente ali, que ele teve o fator uau da experiência dele, ele vai indicar aquele negócio. E aí, independente se você tem um serviço que é recorrência ou um serviço que é pontual, você vai conquistar novos clientes, você vai aumentar a receita. A depender do serviço que você oferece, você pode trazer outras soluções para aquele mesmo cliente, que você vai entendendo a dor dele no movimento. Então, a partir dessa análise inteira, você percebe que o sucesso do cliente, ele é extremamente fundamental para manutenção e expansão do seu negócio, independente se ele é pontual ou recorrente. Eu costumo dizer também que para você entender um pouco do sucesso do cliente, ele tem um objetivo bem direto, né? Que é transformar o seu cliente em um advogado da sua marca. Aquele cliente ali, ele poder vender por você, né? E como o Rafael Meirelles disse, existe o sucesso do cliente e existe também a experiência do cliente, né? O sucesso é aquilo que você vai focar para que o teu cliente ele consiga enxergar com aquela aquisição do seu serviço, né? Como ele contratou o teu serviço. Ele vai ter sucesso no negócio dele através do teu serviço. O teu serviço vai ajudar o cliente a vender mais, a aumentar a receita, a reduzir custo, né? O teu serviço, ele ajuda? Em que aspecto ele ajuda nisso aí? Como você pode melhorar essa experiência que ele está adquirindo no teu produto para que essa experiência dele seja, enfim, ultrapassada, seja... eu esqueci a palavra agora. Ela seja aumentada a expectativa, né? Superada, isso aí. Ela seja superada, né? Essa expectativa, ela está sendo superada de uma maneira que ele vai contar para outras pessoas que ele teve uma experiência legal, né? Então, por exemplo, o jeito Disney, né? É justamente isso. O Disney é o que é porque outras pessoas contam, né? Você já trouxe aqui outro, eu tô só anotando aqui que daqui a pouco vai vir a artilharia. Tem quatro coisas livro aqui interessante, né? Eu não me lembro o nome do autor, depois eu posso procurar e botar aí, às vezes botar ali na edição. Mas você hoje não pode só fidelizar o teu cliente, você tem que torná-lo fã.
né? Se você não trabalha ele para ser um fã da tua marca, e aí a gente tá falando de tudo, tá? De um pet shop, de um escritório de contabilidade, de advocacia, uma clínica de procedimentos estéticos, o teu cliente ele tem que ser fã do seu serviço. E ele só vai ter isso, só vai provocar isso se ele tiver boas referências, se ele tiver uma boa experiência. Agora, antes de chegar nesses detalhes aqui que eu quero tratar, eu queria conhecer um pouquinho mais do Rafael e como é que ele se associou a essa situação de pensar no sucesso do cliente. Qual é a tua formação, Rafael? Pronto, perfeito. Sou graduando de administração pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte. E em 2021 ali eu entrei, né, na antiga Eleve Consultoria, que se tornou Potencialize. Mas antes disso, eu já tinha ingressado no mercado de consultoria pelo famoso movimento Empresa Júnior, né? Então, na empresa de consultoria, empresa Júnior aqui do estado, né, a ADM Consult. Então, em 2018, por ali, ingressando na universidade em 2017, comecei a prestar consultoria, né, para empresas aqui do estado. Então, a partir dali, eu tive acesso, né, a empresas do nosso estado para falar sobre processos, sobre comercial, sobre marketing, tudo isso que se relaciona exatamente com essa temática que a gente está falando, né, de sucesso do cliente, de experiência do cliente. E em 2021 surgiu a oportunidade de ingressar na Eleve Consultoria. Né, só um parêntese também, Meirelles, falando da ADM, o quanto é importante você que está estudando qualquer curso, participar de uma empresa júnior. Prática, né? Participar de uma empresa júnior é fundamental para você que está na graduação, quer ter uma experiência, porque muitas empresas procuram pessoas que não têm experiência, mas que já tenham atuado em empresa júnior. Isso, muitas pessoas até que fizeram ou fazem parte de ambas as empresas, né? Tanto a SEC quanto a Potencialize, que é a sua empresa parceira e irmã, né, foram do MEG, né, do Movimento Empresa Júnior. Então, é algo ali que forma exatamente profissionais, né, que acabaram de ingressar na graduação. Na Empresa Júnior, você já tinha visto algo relacionado de sucesso do cliente? Já tinha pulverizado esse nome lá quando estava na Empresa Júnior? Pronto, o termo em si não, né? Então, eu entrei em 2018. No Brasil, a temática ainda era recente, né? Então, a gente não tinha escutado ali naquele momento. Obviamente, termos como pós-venda, atendimento e suporte ao cliente, que se relacionam com essa temática de CS, de CX, já existiam, né? Então, toda empresa ali sempre citou, eu tenho um pós-venda, tem um time de atendimento, tem um setor ali de serviço ao cliente e tudo mais. Mas, a partir dali, né, passei por volta de 2 anos, né, sempre na área de projetos e consultoria. Então, quando a gente lida com projetos, assim como o Igor foi suporte, né? Então, trouxe essa bagagem. Eu já tinha gerenciado, inclusive, projetos também em empresas de tecnologia aqui do estado, né, agências de marketing ali, onde eu gerenciava a área de construção de site, aplicativos. Então, sempre foi o trato com o cliente. Então, no final de 3 meses, 6 meses, eu, enquanto gerente, e os programadores que estavam desenvolvendo aquelas aplicações, além, obviamente, da empresa júnior, a gente tinha que entregar o resultado final que o cliente pagou por isso, né? Então, a gente sempre espera, né, até um termo sobre a qualidade já não é um diferencial, é uma obrigação, né? Então, por isso que o produto final que a gente entrega sempre tem que, no mínimo, atender. Mas, quando a gente considera a famosa concorrência, o ideal é que a gente supere, né? Então, ali, o Igor, quando eu entrei, né, vou chamar Potencialize, tá? Na Potencialize Resultados. Na época ainda era Leve Consultoria, né? Exatamente. Aí fica na nossa cabeça, né, o antigo nome, mais Potencialize Resultados. Já havia um projeto desenhado, né, antes chamado, né, de relacionamento com o cliente, mas é a mesma coisa do sucesso do cliente, onde a gente começou ali, inclusive com a Nicole, os primeiros projetos, a gente rodou junto, né, de consultoria, atendendo os primeiros escritórios de contabilidade, né, o Igor já atendia antes, então eram produtos vendidos, né, comercializados juntos. A gente chegava no escritório para tratar exatamente os processos desse escritório de contabilidade em conjunto com a forma com que ele entregava para o seu cliente. Então, é uma coisa aí, casada aí. Você trouxe algo que eu escutei agora recente e eu tô... Caramba, casou bem direitinho. Porque você diz assim, ó, qualidade é uma obrigação. E aí você, contador, você empresário, seja qual for o ramo, isso é uma obrigação. Beleza, tá todo mundo ali já sabendo disso. Então, os melhores já estão entregando isso. O que vai ser diferente? O que eu vou entregar de melhor? É a experiência.
E aí vem um cuidado com o sucesso do cliente. Se a gente tem no mundo dos iguais, por exemplo, um escritório de contabilidade tem que entregar um balancete, um DRE, qualquer outra dessas informações. Se está tudo igual, o que é que eu vou fazer de diferente? O que é que eu vou entregar a mais? E aí a experiência, o sucesso do cliente vai ser um caminho para isso. É a minha visão. Tá Isso, correto? não, exatamente isso, né? Quando a gente fala ali da qualidade, então até há pouco eu entrevistei alguns dos nossos ex-clientes, né? Empresas que passaram por nossos produtos de consultoria aqui da SEC, né? Tiveram a área de sucesso do cliente implantadas lá, eles chegaram e disseram exatamente isso. Rafael, hoje o fato de ter um time pensando essa estratégia nos possibilitou sair na frente, o que não significa que chegamos ao nosso 100%, né? Então, ter esse diferencial é exatamente focar na qualidade, mas é como eu citei agora há pouco. A qualidade por si só é uma obrigação. Então, ter essa filosofia, um time, alguém que pensa o CS dentro da empresa, é só o pontapé, é o início de tudo, né? Depois é o como tu entrega esse sucesso, né? Então, o meu produto entrega o que o meu cliente precisa. Mas e o como isso é entregue, né? Então, exatamente quando a gente avança para falar sobre jornada do cliente, a experiência do cliente em si, possibilitando, né, esse algo a mais, entende? E assim, Rafael, a gente volta no passado, ali para 2021, quando você começou na Potencialize, na antiga Potencialize, né? Eu comecei um pouquinho antes, eu comecei em 2020, ainda com o Igor ali, meados da pandemia, onde os escritórios de contabilidade tiveram que se readaptar a um modelo totalmente online, a galera trabalhando no home office, a importância da tecnologia em nuvem nesse momento. E aí, quando o Igor trouxe essa estrutura de consultoria de processos para deixar alinhado a tríade ali de pessoas, processos e tecnologias, a gente viu a necessidade dentro dos escritórios de ter essa parte de relacionamento com o cliente, porque naquele momento o cliente não podia mais ir até o escritório do cliente, do cara lá e ver a entrega de resultado de balancete. Antes mesmo da Potencialize, da pandemia, eu trabalhei num escritório que tinha essa vivência do cliente ir até lá, receber as declarações, ter esse contato mais pessoal. E depois da pandemia, a gente viu uma mudança nesse modo de entrega de resultado. E isso influencia diretamente nessa questão de qual é a manutenção desse cliente, qual é a experiência que eu vou passar para ele. E aí, quando a gente vai fazer essa análise de processos que precisa mudar esse relacionamento com o cliente e fazer essa estruturação, é uma maneira também de educar. Porque se dentro da Potencialize já é difícil, já é doloroso, a gente explicar que o cliente precisa desse reajuste de processos, imagine para um setor de sucesso do cliente que, cara, veio para o Brasil em 2017, sabe? Então, quando a gente traz isso para a realidade no mundo pós-pandemia, é ainda mais importante a necessidade de ter esse sucesso do cliente. Exatamente. Eu queria fazer uma provocação, Rafael. A gente já conhece um pouco da tua história, como chegou a Potencialize e como criou a empresa ali parceira. Quando foi que você observou que, olha, aqui é trabalho para mais de meta, eu tenho que fazer muita coisa e atender outros tipos de clientes também, não só escritório de contabilidade. Como foi esse estalo junto com o Igor? Pronto, perfeito, né? Esse estalo, a gente começou a SEC, né? Então, Soluções de Experiência do Cliente, em abril de 2023, exatamente com o intuito, né, de levar essa filosofia para outros segmentos, né? Então, muitas pessoas que nos conheciam, às vezes até confundiam a terminologia, né? Sucesso do cliente, CS, né? Confundiu com o jogo, né? Sucesso do cliente, o que é de fato. Então, a gente sempre teve que mostrar o que é a filosofia em si, mas até então, somente para escritórios de contabilidade. A gente já tinha atendido em 2002 um escritório, né, de advocacia, mas não era o nosso intuito principal. Então, por volta de abril ali de 2023, a gente cria a SEC, né, desassocia de dentro dos produtos Potencialize, mas são empresas irmãs, né? Então a SEC surge exatamente de dentro da Potencialize para levar, né? Então já mais de um ano aí levando essa filosofia, essa estratégia, né? Implantando esse setor. Hoje, né? Acho que já passamos ali de 80 escritórios atingidos com esse termo, né? Então a gente no início, né? Então é até algo aí que vale tomar nota, tá?
Sucesso do cliente no mercado também é conhecido como comercial 2, tá? Então, a gente também trabalhava o comercial desses escritórios exatamente por causa disso. Então, o que seria o comercial 1, Rafael, já que o CS é o comercial 2? Comercial 1, como a Nicole, né, é quem transforma não clientes em clientes. Já o que vem depois, né, o que alguns chamam de pós-vendas ou CS, é o comercial 2, né, que vai comercializar, né, a fidelização ali, vai tentar gerar receita em cima de quem já é cliente, por meio da sua satisfação, né? Como eu costumo dizer, né, transforme um sorriso, né, em um fator monetário. Então, é monetizar em cima, né, daquele ganho que você entregou para o cliente que confiou em você em um momento. Isso, imagine assim, eu gosto sempre de colocar em visualizações, né? Imagine o processo comercial e o processo de sucesso do cliente. Imagine isso como uma ampulheta, né? Ampulheta nada mais é do que um funil e depois ele é um outro funil de cabeça para baixo, né? Então, o funil ali de cima, ele é o comercial. Então, ele vai trabalhar os leads que vêm, né? São os interessados, para ver realmente quem é o cliente que vai fazer sentido para você ter ele como cliente realmente, né? Então, ele afunila ali e depois ele vai se expandindo. Por quê? Depois do cliente entrar naquele funil, passar na parte mais fina que tem, é trabalhar a jornada do cliente. Essa jornada do cliente, ele vai verificar os clientes que são potenciais consumidores de novos produtos e potenciais indicadores. Então, aqueles que caem no funil, os que ficam mais na base, são os que estão mais fidelizados, né? Esses clientes, realmente, eles são potenciais compradores de novos serviços e potenciais indicadores. Ok, a gente já conhece um pouco da estratégia do CS, conhecemos um pouco da SEC, né? E como é que a SEC entrega o resultado, como cria essa jornada? É criada uma jornada, tem uma função específica, tem uma metodologia por trás, o que é que a gente entrega para o cliente? Perfeito. Tua pergunta é ótima porque é a pergunta que nós recebemos, né? Então, as empresas que entendem a importância dessa estratégia, né, Rafael, Igor, eu quero entender ali na prática como vai funcionar isso, porque no papel, na teoria, tudo é bonito, né? Mas e na prática? E aí hoje nós temos algumas soluções, né, projetos de consultoria, temos alguns clientes, né, em assessoria conosco, aprimorando aquilo que já havia sido implantado, clientes de mentoria também em grupo, exatamente para promover networking entre empresas que começaram a analisar essa estratégia. Então hoje, por meio de algumas soluções, nós entregamos exatamente essa implantação, né? Então a empresa entendeu, Rafael, o cliente assinou o contrato comigo, agora eu quero cuidar dele para que ele desça nesse funil, né? Então tenha a sua solução implantada, né? Tenha sucesso com o meu serviço, me indique lá fora e fique propenso a contratar novas soluções. Então o empresário pensou isso, né? Nos contratou, a gente com a Nicole, né? Gerindo ali o comercial, ela sempre vai entender o que é melhor para aquele cliente, né? Algo em grupo, para colocar ele em meio a outros empresários que também estão trabalhando isso simultaneamente, algo individual, né? Para a gente chamar no canto e implantar essa área. Então a gente, né, faz uma revisão dos indicadores principais daquela empresa, a gente, né, desenha a estrutura funcional desse novo setor, do sucesso do cliente, trabalhamos as rotinas, as ferramentas, né? Então, a gente trabalha todo o famoso tripé, né? Pessoas ali, processo e tecnologia. Então, tudo isso é trabalhado, né? Obviamente, tem um tempo para isso, porque é um projeto, tem início, meio e fim, mas a gente sempre sai com o intuito de deixar um setor que possa rodar com suas próprias pernas, caso aquela empresa, né, deseje ser acompanhada, né? Como a gente diz, né? O projeto acaba, o relacionamento nunca. Então, tem clientes ali de 2020, 2021 que sempre nos procuram ali para tirar dúvidas, mesmo o projeto sendo encerrado e eles já possuindo um setor. Que a pergunta vai para a Nicole, né? Qual é o cliente que pode procurar a SEC? Quem tem pelo menos 2 colaboradores, tem um perfil, o que é que vocês imaginam? Que a gente consegue atender todos os tipos de cliente, do pequeno ao grande, porque o cara que está assistindo aqui diz, pô, isso aí parece bacana, mas isso faz sentido para o meu escritório? Qual seria o perfil? Todos. Todos os perfis? Resposta rápida e curta. Todos os perfis.
Mas aí a gente vai para uma bifurcação. Por quê? Qual é o perfil e qual é a necessidade desse perfil? Entendi. Então, você pega um escritório hoje que tenha 10 clientes. Ah, Nicole, eu quero entregar um fator UAU aqui e eu quero ter um setor de sucesso do cliente, claro que é alinhado ao que ele faz ali. Tem como? Tem. Só que essa pessoa, eu sei que ela não tem faturamento para fazer uma mentoria individual. E aí também tem que analisar esse ponto, porque o financeiro, ele é decisivo. E aí eu vou e digo, tá, você não tem condições hoje de investir numa mentoria individual, mas investe em grupo. Bacana. Porque no investimento em grupo, ele vai ter o fator network, ele vai ter um custo menor e ele vai conseguir colocar isso em prática. Diferente de você pegar um escritório que tenha 300, 400, 500 clientes, porque nesse momento ele já tem dados de clientes que são mais sensíveis. Então eu digo, tá, nesse seu caso, eu sugiro que você vá para a mentoria individualizada, porque aí você já tem uma disponibilidade de faturamento maior para investir nesse ponto e você vai conseguir construir os materiais alinhados à sua necessidade e ao perfil do que você quer desenvolver. O que é que isso significa? Lá na SEC, a gente tem uma estruturação de tópicos, de sessões. Então, independente de ser a mentoria em grupo ou a mentoria individualizada, a gente vai seguir aquela metodologia. Qual é o primeiro ponto? É o diagnóstico. É entender onde você está hoje e aonde você quer chegar. E aí, a partir desse diagnóstico, a gente faz a estruturação do onboarding, que é a implantação do setor de sucesso do cliente primeiro, e a gente faz esse onboarding, que é a construção de materiais de o que o seu cliente precisa trazer para você, o que você vai entregar para esse teu cliente, para que ele tenha um conhecimento ali claro e esperado. Bacana, bacana. E aí, só complementando, tá, Bruno? A partir do onboarding, você vai para a parte de atendimento, suporte, vai definir scripts, vai ser robotizado, vai ser humanizado, tudo vai ter que depender do quanto você está disposto. Então, todos os perfis cabem aqui. De contador, advogado, médico, loja. Claro que cada um vai ter essas sessões alinhadas ao que faz sentido para você. Em resumo, né, se você quer colocar o seu cliente em primeiro lugar, cabe, né? Então nos procure ali nas redes sociais, em qualquer um dos meios de comunicação. Então, antes de finalizar, eu queria deixar isso aqui. Independente do porte, você está começando agora, que tem muito contador que dá aquele papinho. Não, estou começando agora, eu vou investir depois, né, Nicole? Depois eu faço contato. Em junho, depois de aplicação. Depois de imposto de renda, eu faço. Aí daqui a pouco, depois de dezembro. E você sempre está adiando. Se você quer desenvolver e quer crescer o teu negócio, independente do porte e da situação que você está hoje, procura a Nicole, procura o Rafael, o Igor, que vão passar a solução e ver qual melhor vai se adequar à sua realidade hoje. E é sempre, olha, quanto mais cedo começa, melhor, porque a empresa vai ter menos vícios, né? Então, é o melhor cenário para começar. E assim, se você disser, não tenho tempo para isso, cara, a gente faz reuniões semanais ou quinzenais, a depender da sua necessidade. É um projeto que tem um tempo médio de duração de 4 a 6 meses. Então, esse tempo vai passar de toda forma. E a pergunta que fica é, você quer passar crescendo ou você quer passar estagnado onde você está? E para quem usa a desculpa do tempo, né? Eu digo que é uma desculpa porque tempo é a 24 horas para mim, para você, qualquer um que está nessa mesa. Agora, é tua prioridade? E aí volta que ele falou lá no primeiro podcast, né? Ter a clareza. Eu não quero fazer isso, tudo bem. Você não vai querer pagar o preço, faz parte. Mas também não reclama se o teu concorrente está com o dobro de cliente na base de dados, está crescendo exponencialmente e você não sabe o que ele está fazendo. Então, ele está tomando o cliente de você. Às vezes está tomando até o cliente. Exatamente. E assim, o mercado, ele tá aí para todo mundo, a sombra para quem merece, no caso, para quem investe, né? Perfeito. Suas considerações finais, meu amigo Rafael. Pronto, então tudo isso que a gente falou se resume a: se tu quer crescer de forma sustentável, né, então foca no teu principal ativo. Né, como você citou, Bruno, o termo desculpas é o que eu também gosto de citar, porque é o que a gente escuta bastante, né? Vou dar prioridade agora à minha área de processo. Mas e se o teu processo não focar no teu cliente, que é o teu principal ativo? Tu cresce? Não. Então, se tu revisa toda a estrutura da tua empresa, né? Então, toda a estrutura funcional, mas e se não olhar a consideração do teu cliente? Tu vai ter que revisar isso depois de novo? Então, se tu coloca primeiro o feedback do teu principal stakeholder, né, o teu principal parceiro, o teu principal ativo,
aí tu tá no caminho certo, né? Um crescimento sustentável, agradando quem sustenta o teu negócio. Isso aí. E é isso, assim, é um tema que tem muita coisa para falar. Se a gente for entrar em, por exemplo, entrada de clientes, né? Um onboarding que a gente falou aqui. Cara, é um assunto que a gente tem um podcast somente para isso, né? Mas vamos fazer muitos aqui com esses temas, vamos trazer muito conteúdo aí para vocês contadores, mas, enfim, como Nicole falou, advogado, médico, quem tem clínica, psicólogo, enfim. Todo mundo que trabalha com serviço, acho que isso aí é uma prioridade aí. Lição final. É novo, né? O termo sucesso do cliente. Então, quem se antecipa às novas ondas que estão chegando, escolhe os melhores lugares, né? Quem chega primeiro ali vai ter um lugar melhor. Então, aproveite essa nova onda que está tendo de sucesso do cliente, invista no teu escritório para você chegar com mais qualidade e chegar com o melhor resultado. Exatamente. Agradeço o seu tempo de vocês estarem até aqui. A gente se encontra em breve. Tudo de bom. Até mais. Valeu, até mais. Pessoal. Obrigado, valeu, tchau.